E o confronto, que outrora era virtual, pode tomar um outro rumo diante os últimos acontecimentos. O primeiro ponto é a carta viralizada de Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, para sua esposa Michele Bolsonaro. Rondam muitas teorias sobre códigos e coisas que há por detrás dessa carta. Nós vamos falar logo a seguir. Existem muitas teorias ao redor dessa carta. Uma delas é uma correlação com Flávio Bolsonaro, que teve alguns cortes viralizados essa semana por conta de uma camiseta que estava utilizando num podcast. E falando sobre falas viralizadas, Lula também viralizou duas falas que causaram um pouco de pânico entre os evangélicos. Nós vamos falar sobre isso também. Deputado Nicolas Ferreira se envolve mais uma vez em uma fala perigosa em relação a Minas Gerais e ao planejamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Nós vamos falar tudo isso nesse vídeo. Michele posta carta de amor que Bolsonaro escreveu dentro da prisão. Essa carta é uma folha cortada ao meio, uma folha 4 cortada ao meio. Dobrado nós temos a capa que diz assim: Michele, aqui não dá para entender muito bem, é dedicado, alguma coisa do tipo assim, não consigo entender. Mas embaixo diz: peço entregar hoje ou amanhã. Oi, Mi, obrigado por você existir. Suas mensagens me confortam. Hoje, dia 28 de novembro, 18 anos juntos. Sou 100% fiel ligado a você. Dias difíceis, mas com esperança. Ansioso para te ver novamente. Te amo para sempre. Jair Bolsonaro. Pontos que nós podemos destacar nessa carta. Essa carta não foi escrita de forma comum, vamos assim dizer. Ela foi escrita em tópicos. Isso levanta muitas teorias dos conspiracionistas da internet de que isso aqui era um código, que isso aqui era alguma coisa, que cada frase existia um significado diferente, algo que talvez Michele tenha combinado com Bolsonaro em relação a quando eles quiserem se comunicar, não frente a frente, mas alguma coisa por detrás das palavras, como um código mesmo. Como nós podemos ver, ali diz hoje 28 de novembro, que traz muitas interrogativas em relação às pessoas se questionarem o porquê a Michele só publicou esta semana, passado tantos dias após o dia 28 de novembro. Eu particularmente não acredito muito nessa questão do código, nessa questão de mensagem por detrás de cada tópico ali. Por quê? Se nós formos aqui a CNN Brasil, eles têm uma notícia bem interessante que é: entenda as regras para visitas a Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Agora aqui o ponto que acaba com essa teoria dos códigos, pelo menos na minha opinião. Familiares só podem visitar o ex-presidente nas terças-feiras e quintas-feiras, das 9 às 11. Médicos e advogados são liberados. Por que, na minha opinião, essa teoria cai, a teoria dos códigos cai? Porque toda terça-feira e as quintas-feiras os familiares podem ver o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por qual motivo escrever em código? Por qual motivo escrever por carta, se eles podem se ver toda semana? A questão é, se talvez Bolsonaro estivesse completamente recluso, longe de qualquer sociedade, de família, de amigos, aí talvez possa ser que exista firmamento para essa teoria em relação aos códigos, a uma mensagem subliminar. Mas na minha opinião, eu acho que não. Acredito eu que é a caligrafia, a forma que Bolsonaro diagrama as cartas dele, que ele usa de como padrão de diagramação, escrever dessa forma. Eu não acredito muito nas teorias conspiracionais em relação a essa carta. Agora, existe um ponto que é muito importante. Por qual motivo, depois do dia 28 de novembro, muitas semanas depois, Michele Bolsonaro publica essa carta? Eu não sei. Eu queria que você se expressasse nos comentários o porquê que Michele Bolsonaro publicou apenas essa semana essa carta. Existe algo relacionado à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Alguma manobra aqui? Quero que você deixe nos comentários. E se nós vamos falar da pré-candidatura e candidatura de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, existem muitos cortes e também teorias que vinculam ele ou um certo conflito com o deputado Nicolas Ferreira, com as duas falas do presidente Lula, incluindo os evangélicos. Mas uma das viralizações, um dos memes que correram essa semana é esse aqui:
Quando você é filho de preso e sua estética é usar blusa com a cara do seu pai, o que vocês acham em relação a esse meme? Faz sentido comparar o Uruan, que é filho do Marcinho VP, uma figura criminosa muito popular no Brasil, seu filho também é muito popular no Brasil, MC Uruan, e correlacionar a Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro? Na opinião de vocês, existe conexão entre esses dois pontos, ou aqui a mídia de esquerda força os memes, força o humor? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tipo de humor. Flávio Bolsonaro não perde tempo e vai para cima do presidente Lula em uma das suas falas, daquilo que foi um discurso mais famoso na semana, viralizou também muitos cortes em relação às falas de Lula. Lula parecia exaltado, nervoso, incomodado com alguma coisa, não sabemos ao certo o que é, mas olha só esse trecho que Flávio Bolsonaro reage às falas do presidente Lula. Alguém deu uma notícia contra o governo? Aí eu deletei. Até deletou, não, você tem que mandar um cara que fez a notícia para aquele lugar. Tá tendo que ser mais desaforado. Porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de unir paz e amor. Não tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Lula, o que sai pela sua boca é do que o seu coração está cheio. E o seu coração está cheio de ódio. O Brasil não aguenta mais isso. Mas pode ficar tranquilo que o povo brasileiro vai te aposentar. E você pode ter certeza que a partir de 2027, o nosso governo não vai deixar roubarem os aposentados do INSS. Quando o presidente Lula diz essa eleição vai ser uma guerra, em que sentido ele diz isso? Ele diz uma guerra virtual, uma guerra de ideologias, uma guerra religiosa, uma guerra entre direita e esquerda de forma filosófica, ou realmente um confronto, um combate? Qual que você acha que é a intenção do presidente Lula em falar algo como esse diante aos afloramentos que estão entre direita e esquerda? Deixa aqui nos comentários. E é aqui que o presidente Lula fala de forma direta e objetiva em relação aos evangélicos. Aqui ele engloba tanto os membros em si das igrejas, né, quanto os pastores. O que vocês acham desse posicionamento? De certa forma, é uma ideologia religiosa que o presidente Lula tem com os evangélicos. Na sua opinião, você acha que o número de evangélicos é mais à direita, é mais à esquerda? No Brasil hoje, o posicionamento direita e esquerda, os evangélicos é onde? É o centrão? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, na sua opinião, e as pessoas que estão ao seu redor, que são evangélicas, elas apoiam mais a esquerda ou a direita? Os evangélicos votam nos outros. Porque o que nós fazemos? O que nós fazemos? 90% dos evangélicos recebem os benefícios do governo. 90%. Então, o que nós precisamos não é esperar que o pastor fale bem de nós, mas temos que ir lá. Nicolas sobre campanha de Flávio. Não estou fazendo parte do planejamento. Deputado afirma que ficará em Minas Gerais no primeiro turno das eleições. O que preocupa os eleitores da direita é que parece que o deputado Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro não estão muito em sintonia, em acordo. Isso pode fragilizar a pré-candidatura. Mas espera aí, se Nicolas Ferreira não apoiar Flávio Bolsonaro, quem iria apoiar? Será que é possível um deputado como Nicolas Ferreira, que tem maior interação no Instagram, enfim, no YouTube, em todas as redes sociais, em relação ao seu público, será que é possível um deputado como esse não apoiar ninguém? Ficar no centro, ficar neutro diante das eleições? Eu acho muito pouco provável. Então qual será a decisão de Nicolas Ferreira diante de tantas opções? Será que ele tem tantas opções assim para escolher, para fazer um aporte, para fazer ali um apoio, nem que se for nas redes sociais, em relação a um pré-candidato? Deixa aqui nos comentários. Se não for Flávio Bolsonaro, quem será? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e vocês sabem que o seu comentário é muito importante. E eu vou ler e vou responder cada um. Um abraço e até a próxima.